difícil aí a nossa rotina, né? O quanto que às vezes tirar uma horinha da noite fica complicado, mas a gente tem certeza que todos esses encontros aqui, alguma coisa a gente tira de valioso, né? Então, fez algumas palestras já, a mais recente foi com a doutora Taline, da Olimpo, sobre exames, né, cardiológicos, sobre a saúde cardiológica, foi super legal. Então, sempre que vocês puderem, né, sempre que a gente estiver fazendo esses encontros aí, tentem participar, porque realmente, né, a gente fala sobre alguns temas específicos, mas sempre falando sobre o processo, né, como deixar ele mais encaixado na vida, como deixar essa rotina ainda mais gostosa, pensando na longevidade, pensando em eu manter isso por muitos anos e adquirir, né, se beneficiar ao máximo desse Não processo. fala. Hoje, especificamente, né, pessoal, a gente vai falar sobre a meia maratona, a maratona de Poá. Ainda não é específico sobre a prova, né, os detalhes, esses detalhes a gente vai lá perto, chegando do evento, a gente vai entrar nessa parte, justamente para nortear vocês aí de todo esse processo, né, e o que a gente quer que vocês estejam atentos durante toda essa jornada, beleza? Sempre com a ideia de ir junto, né? Então, a gente sabe da importância de vocês entenderem esse processo, de vocês entenderem cada vez mais a nossa metodologia, para que com isso vocês fiquem confiantes, para que com isso vocês consigam saber, né, essas etapas e ficar, não, beleza, estou aqui e vou chegar lá, né? Então não preciso me preocupar tanto. Enfim, essa ideia, né? Esse entendimento é super importante para essa confiança de vocês, tá bom? Então, o que a gente vai, né, vai fazer com vocês aí? São 2 encontros online, então a gente tem esse daqui, vai ter mais um numa etapa mais à frente, né, na fase específica da nossa periodização. Aí vai ter mais um encontro presencial, que é o briefing. Aí sim, nesse briefing a gente entra com os detalhes da prova mesmo, né? De estratégia, de hidratação, de todos os pormenores do evento, tá? Lá no dia, né? Tanto na meia, na maratona, a gente já está organizando a nossa tenda, o nosso espaço, que vai ter staff, vai ter segurança, comes e bebes, guarda-volume, vai ter a Olimpo também dando, né, com a nossa parceria aí, oferecendo a massagem, o recovery ali, pós-prova. E serão 2 treinadores, o Roy e o Rafa, que estarão lá. O Guizão vai estar, mas vai estar correndo, né? E, e o Nicola ainda não sabe, né, Nicola? Se ele vai encarar a maratona ou não. Exato. Brincadeira. Aí vocês ganham o kit, né, da prova, kit da IQ. Lá no evento a gente tem o trote. São todos esses momentos, pessoal, fazem parte dessa jornada, né? Fazem parte dessa construção até realmente o dia da prova mesmo. Então, a gente entende que essa construção é super importante para que você possa estar leve no dia, para que você possa aproveitar o máximo e, né, se possível, diminuir cobrança, se possível tá olhando o seu processo mesmo e feliz por estar ali naquele momento. Então, lá na prova, a gente tem o trote, normalmente, que a gente faz, a gente bate papo, a gente alivia a ansiedade, né? A gente faz aquele polimento, né, da, do foco, assim como o pré-prova também, né? Que é um momento bem para finalizar aquela visualização que eu vou conquistar na prova. E o pós-prova, né, que é o mais, não é o mais legal, mas é um momento muito gostoso, que é onde a gente celebra toda essa jornada aí. Não só o dia da prova, a prova é a cerejinha do bolo, mas todo esse processo no qual a gente espera que vocês tenham crescido bastante, se conhecido bastante no caminho. O suporte acontece na maratona no quilômetro 17 e desculpa, na meia maratona no quilômetro 17 e na maratona no quilômetro 35, tá? O Roy e o Rafa estarão
nesses pontos aí, dando esse suporte com a hidratação, mas principalmente com, né, aquela força de ter alguém ali, de você saber que, né, tem alguém, caso aconteça alguma coisa, graças a Deus, nessas provas aí nunca aconteceu nada, mas a gente está ali para dar o suporte total para vocês, certo? E vamos também estar no aquecimento, né, das duas provas. E no 35 da maratona é mais ou menos o 30 também, né? Então é os dois lados ali. No 35 Ah, é verdade. é o Vocês 30. vão e voltam, né? A É. maratona vai e volta. Exatamente. Muito bem. Então, é, sobre a maratona, né? O que que é importante a gente pensar, pessoal? Não só nessa específica, né, que vocês estão treinando, mas nessa jornada de corrida, tenha em mente que a cada oportunidade que eu tenho, a cada ciclo que eu faço, eu tenho a possibilidade de estar aprendendo muito sobre mim mesmo, né? Sobre eu mesmo e e, né, fazendo coisas diferentes do que eu fazia. Então, colocando em prática algumas mudanças, e a gente gosta de partir do princípio que seja mudança de hábito, não só evitar algumas coisas durante o ciclo, para que eu possa, ao final do ciclo, estar colhendo esses frutos. Vou dar um exemplo. O Roy, quando ele começou ali a jornada dele de preparação para provas de endurance, quando ele se tratava da alimentação, ele sabia tudo que ele precisava evitar durante o ciclo. Mas logo que terminava o ciclo, eu voltava para esses alimentos que eu estava só evitando durante o ciclo. Ou seja, eu ganhava condicionamento, eu ficava magrinho, passava o ciclo, eu já voltava de novo a ganhar muito peso e voltar hábitos que eu considerava gostoso, né, que me deixavam feliz, mas que quando eu fui ganhando maturidade, eu percebi que eles não me ajudavam, né, a longo prazo, porque eu sempre estava indo e voltando, e eu estava perdendo essa evolução que é totalmente possível quando eu olho, por exemplo, nessa questão não de evitar, mas de que maneira que eu posso ajustar a minha rotina para deixar ela mais saudável e com o olhar de, poxa, isso é sustentável, mesmo sem um ciclo de maratona, isso vai me fazer bem. Isso pode ser, né, o meu novo, a minha nova rotina. Então, a gente sempre, né, tem a oportunidade, a gente fala para vocês, poxa, um ciclo de meia maratona, de maratona, são muitos quilômetros rodados, são muitas calorias consumidas. Então, se eu saio com peso X, e aí, claro, essa parceria com a Nutri de vocês, né, com a especialista, deixa ainda mais dinâmico, né, essa evolução. Mas se eu sair de um peso X com todo esse treino, naturalmente eu tenho que diminuir esse peso, né? Eu tenho essa possibilidade. Por quê? Porque isso vai deixar meu ciclo mais saudável no aspecto de carga. Então, eu estou tirando carga, estou ficando mais leve, estou economizando, né? Em estresse articular, tendíneo ali, né? Da musculatura. E tá deixando mais gostoso, porque se eu tô com uma carga menor, eu tô correndo mais rápido e me sentindo melhor, né? Então, isso, né? Isso deve ser um olhar de vocês, por exemplo, nessa questão da evolução, né? Então, eu vou associar pequenas mudanças de hábito. Se eu tô com os hábitos talvez muito desregrados, essa mudança vai ser mais intensa, porém não tão sustentável, mas tudo bem, né? Desde que você observe aquilo que você realmente, pô, não vou conseguir sustentar essa realidade ainda, porque está muito fora do que, né, eu fazia, mas esses pontinhos aqui eu consigo levar para pós-ciclo e me manter, né, nessa constante. Então,
a ideia é sempre, né, de que maneira que eu posso ir melhorando o meu basal. Então, pô, a cada ciclo eu cresço bastante, mas eu não volto para cá, entendeu? Eu sempre volto um pouquinho mais para cima. Cresço bastante no ciclo e volto um pouquinho. Cresço e volto. Então, pessoal, a evolução, e isso é importante vocês meditarem a respeito, ela tem que ser constante. Ela não é contínua, tá? Que eu estou falando, é isso, né? Mas ela é constante ao longo de muitos anos. E vocês, né, quando começa o ciclo, se vocês têm essa visão, e agora vocês não vão ter só para esse ciclo, né, eu provoco aqui que tem essa meditação, para que seja por muitos anos essa evolução, entendeu? Mesmo aquelas pessoas como o Roy, por exemplo, eu já estou com 45 anos, eu estou envelhecendo, mas eu ainda vejo que eu tenho espaço para essa evolução, né? E não precisa ser uma baita evolução, tá, pessoal? Vocês têm, né? Quanto mais você treinar o seu olhar para perceber essa pequena evolução, mais você vai entender que, né, esse sutil vai te levar, vai te dar motivação para manter essa continuidade, tá? Então, né? Às vezes eu quero muito, mas esse muito não é sustentável para aquela minha rotina. Outro exemplo, né? O ano passado eu estava treinando para o meu RP, eu não treinava para RP fazia 4 anos, então a carga que eu coloquei de treino era a carga que eu precisava de RP, que é uma carga hoje que não entra na minha vida, pelo trabalho que eu tenho, né? Pela família, pela a vida social que eu quero levar, não é sustentável essa carga. Se eu ficar me submetendo a essa carga, né, todos os anos, eu vou, de alguma maneira, estar estressando o processo, né? Essa é a minha concepção. Então, pô, vou tentar o RP daqui 2 anos, quando eu encontrar uma prova legal aí, que eu sinta que legal, estou numa fase boa, vou colocar aquela carga, né? Vou fazer aquilo que eu fazia e não é por isso que eu não estou evoluindo nesse tempo, tá? Não é por isso que eu não estou, né? Que eu não estou com carga para RP, que eu não esteja com carga nessa evoluçãozinha aí que eu estou falando para vocês. A cada treino eu sinto, né? Que eu tenho uma percepção melhor sobre o quanto eu estou entregando, a força que eu estou fazendo, aquele ritmo, a confiança de não ter que treinar tanto e saber que no dia, na hora ali, eu consigo fazer aquela força, sabe? Então, o que eu estou provocando aqui vocês, pessoal, é realmente abrir a mente para essa possibilidade da evolução constante, sabe? Para você se desafiar, para você realmente encontrar a graça, né? Nessa crescente, entendeu? Porque isso é um baita fator de motivação. E aí, quando eu falo esse crescimento, não entra só a parte física, tá? Entra muita parte também dessa parte mental, né? Do se conhecer. Então, a maturidade que você percebe que você pode ir ganhando durante o processo de treinamento para provas de longa distância. Eu, Rafa, o Nick, a gente estava conversando outro dia, e isso é muito claro para a gente, né? Que isso acontece, essa evolução, né? Essa maturidade do ser humano por conta desse ciclo, esse processo. A vida traz isso para a gente, né, pessoal? Mas aqui na corrida, isso pode ser muito potencializado. E desde que você, né, realmente esteja observando, esteja olhando que isso é possível, né? E buscando isso também, certo? Então, que vocês possam, nesse ciclo aí, estar se desafiando fisicamente, mas estar se desafiando também mentalmente. Por isso que a gente colocou aqueles questionários para vocês, né? Para entender um pouquinho aí o perfil. E já vou dar um spoiler: nosso perfil é muito bom, tá? Então, vocês, não à toa que vocês escolhem meia maratona e maratona, então, né? As respostas ali foram muito boas. E, claro, que tem pontos de atenção, né?
que faz parte do processo de cada um aí, mas em geral a gente está bem direcionado, tá? Para esse ciclo. Bora lá, Rafa. Bom, então a gente está nessa fase aqui, ó, na preparação geral, tá? E para quem já participou, né, de outras reuniões como essa sobre a nossa periodização, sobre a nossa metodologia, a gente sempre gosta né, de pensar nessa crescente que eu estava falando aqui. E essa fase geral é realmente para eu entender como o meu corpo está, né, para eu começar esse processo, né, de olhar para o processo, né? Então, esse olhar, né, para como que eu tô entregando os treinos, o ritmo que eu estou fazendo, porque eu estou começando a minha base, eu estou começando a me fortalecer e ao longo desse processo todo, eu tenho que estar muito bem, né? Eu tenho que estar preparado só lá no dia da prova. Então, o que que acontece? Muitas vezes eu estou fazendo ali, ó, os primeiros 20K, já achando que eu tenho que estar preparado para correr os 42 no ritmo que eu vou correr dali a 10 semanas. Então, a cabeça coloca dessa maneira, tá, pessoal? Mas eu tenho que, né, olhar e lembrar, falar, calma, eu estou na quarta semana, eu tenho ainda mais 12 semanas pela frente. Então, você não precisa estar pronto nesse momento. Você precisa, sim, estar olhando, ó, pô, da semana passada para essa eu já estou me sentindo melhor, né? Da semana passada para essa eu já melhorei a minha alimentação. Da semana passada para essa eu já estou conseguindo sentir o meu sono melhor, entendeu? Isso sim, né? Mas não querer estar pronto ainda no começo do ciclo, ou em nenhuma parte do ciclo. Eu tenho que ter essa vontade de estar pronto no dia da prova. Minha cabeça, né, o meu mental, o meu físico, ele tem que se fortalecendo para eu chegar lá no 100%, entendeu? Aquela última noite, não a última de sábado para domingo ou de sexta para sábado, no caso da minha maratona ou da maratona, né? Porque essa a gente não conta como descanso. Mas a última de sono mesmo, né? Essa noite ainda vai me ajudar eu estar 100%. Se eu não estiver bem no trote na véspera, não tem problema, não se precipite, entendeu? Tenha realmente a confiança de que, se você fez tudo o que tinha que ser feito, você vai estar preparado ali na hora que tem que ser que der a partida, tá? Construa isso ao longo desse processo. E aqui é a nossa fase de base. Então, os treinos normalmente, né, são curtos, 600, né, forte fraco, ou os 400 ali nos tiros, depois é 800 com 200, os tiros de 800, que é o que vocês estão passando agora. Então, nesse momento, a velocidade é um pouco mais alta, mas os estímulos são curtos. A gente está construindo essa resistência de velocidade. Então, normalmente a gente coloca um ritmo, né, sempre baseado no ritmo que você vai fazer. Claro, se você tem um potencial, né, que a gente viu pelos testes que a gente fez aqui, ó, que tá ali, teste de 3K, muito alto, e você está no começo de uma jornada de maratona, claro que essa sua velocidade, ela é ainda muito superior à sua capacidade de velocidade do que a sua resistência de velocidade. Então, hoje, vou dar um exemplo, eu faço o meu teste para 4,30, mas a minha prova ainda está para 5,15 por quilômetro. Tudo bem? Porque é a minha primeira, minha segunda maratona, então eu estou longe desse potencial de velocidade que eu fiz no meu teste. Por isso que, às vezes, a gente fala, calma, relaxa nos tiros, não precisa ir tão forte, porque você ainda não está específico com essa velocidade que você está aplicando. Você está se colocando num risco maior dos benefícios que você pode ter. Entendeu? Né? Porque se eu for dar tiro a 4,30 e minha prova é 5,15,
Olha a diferença que tem. A mecânica é diferente. Eu não vou estar com essa mecânica lá perto dos meus treinos longos específicos ou perto dos meus tiros de velocidade, né, com essa mecânica. Né? Então, tudo isso importa. E aí a gente sempre fala para vocês, é o processo. Então, olha aqui, mesmo podendo, pô, se você pode, claro, se está muito discrepante, a gente sempre vai ajustar. Mas se você, né, a gente aumenta, a gente ajusta, e você está indo mais, e você está indo mais, e você está indo mais, você tem que, naquele momento, né, o que a gente sempre orienta, olhar e falar, poxa, eu posso ir mais, mas será que eu devo ir mais? Tá aqui. Pô, abraça, que legal, eu conseguiria ir mais, mas não preciso. Para que eu vou me desgastar sendo que eu tenho tantas semanas de treinamento ainda? E quem não está fazendo o ciclo pela primeira vez sabe, lá na frente você vai estar pedindo, pelo amor de Deus, para diminuir um pouquinho, para descansar, para ter uma semana regenerativa, porque vai acumulando, né, pessoal? Então, é esse olhar, né? É saber que eu não estou tendo, eu não preciso entregar todos os treinos o meu melhor, né? Eu tenho que entregar todos os treinos, de preferência no que está planejado ali, no que está combinado com o seu treinador. E se ao contrário, eu não estou conseguindo chegar no ritmo, vamos alinhar também com o treinador, porque ou esse meu objetivo de prova está ainda fora do que eu posso, ou então a gente precisa entender por que você não está conseguindo chegar nesses ritmos aí, entendeu? Se eu não estou dormindo bem, se eu estou com uma carga de trabalho muito grande, se eu não estou, né, recuperando para poder fazer aqueles ritmos que eu sustentaria, tá? Então, essa conversa que a gente, né, sempre dá abertura para vocês é muito importante, tá? Então, nossa base são 8 semanas. 3 semanas crescendo, uma recuperando. Aí mais 3 semanas crescendo, uma recuperando. De vez em quando muda alguma coisa, porque tem uma provinha específica ali, outra ali. Aí a gente faz, às vezes, 3 crescendo e uma recuperando. Ou se você também tem alguma particularidade, ou então, né, o treinador vai organizar essa sequência com você pensando na sua recuperação específica. Isso também acontece, tá, pessoal? Para uma grande parte, pode ser que aconteça 3-1, para outros 2-1. Às vezes, até 1-1, dependendo, né, do seu histórico esportivo, quanto tempo você, né, já pratica corrida, enfim, tudo isso pode ser adaptado, tá? E aí, passando Atenas, né? Logo em seguida, a gente entra com uma semana regenerativa. Então, para quem vai fazer Atenas, ó, vocês viram que tem uma sequência aqui, né? 22, 24 e 26. Não é para você estar nesse esquema, tá? Algumas pessoas não estão nesse 22, 24 e 26 ainda, e não tem problema, tá? A gente sempre pega aqui esse volume para um ritmo muito alto, assim, para uma galera que está andando forte, tá? E aí a gente vai adaptando para a realidade de cada um de vocês. É muito personalizado o treino de vocês. Então, isso daqui é para dar uma base para nós e talvez tenha alguém que realmente esteja nessa sequência, 22, 24, 26, porque já tem um histórico, já tem, né, uma capacidade, já está, enfim, com, né, um ciclo aí bem redondinho, tá? E então, mas a ideia, ó, é dessa crescente, né? Então, aqui foi, ó, 18, 20, 22, caiu 16, 22, 24, 26. E aí vai ter a outra queda aqui, ó. Vai vir para 16 aqui no dia 21 de março, tá? Que é o regenerativo. Então, quem estiver fazendo a meia maratona, né? A gente trocou esses 6, né? Ou 5 a mais que você faria por um pouco de intensidade. Ainda longe de ritmo de prova, ou para algumas pessoas pode ser que saia até um RP ou um ritmo de prova, sim, né? Mas conta isso que eu estou falando para vocês. O desenvolvimento, esse potencial de velocidade e o objetivo que vai fazer na minha maratona. Se a gente entende que você tem capacidade, que você não vai se machucar, que vai ser saudável, você
né? E além do ritmo de maratona, a gente vai colocar sim, além do ritmo de maratona, entendeu? Sendo que agora, nesse momento, você vai aproveitar pouco para a sua maratona, no sentido, não está sendo tão específico, tá? Esse ritmo. O ritmo não é ritmo de prova, é acima do ritmo de prova. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas, normalmente, em prova, a gente tem uma intensidade a mais. E aí, por isso, a gente tira alguns quilômetros. Se você tivesse numa fase mais avançada do ciclo, talvez algumas pessoas, ou aqui até tem algumas pessoas aqui que talvez esteja fazendo um aquecimento antes, o treinador colocou ali, né? Vai rodar 5, vai rodar 4 quilômetros para aquecer, depois você faz a prova. Pode ser que tenha também esse perfil, entendeu? Então, é tudo de novo, personalizado para você. Beleza? Então, a gente sempre, né, prova, a gente tem a oportunidade ali de treinar a alimentação, o sono, o descanso, essa ansiedade, essa parte psicológica durante, né, esses testes. Então, a gente gosta muito de fazer treino esses treinos como prova-treino, certo? E o que a gente fala, né? Não faça uma prova-treino no seu limite, porque esse limite vai te acumular um cansaço que, como eu tô sendo bem é, contundente aqui, você vai estar acumulando e lá na frente vai pagar o preço, entendeu? Então, se você sentir que está numa prova, né, nesse período de base, brigando igual um doido ali, opa, pera, não é o objetivo. Não é o objetivo aqui nesse momento. É para eu fazer uma força, para eu estar me desafiando, mas no controle, entendeu? Tá encaixado, vendo a minha frequência, vendo a minha respiração, minha cadência, como é que tá, bonitinho ali. É um treino, não é uma prova máxima, certo? Se o treinador colocou um ritmo mais forte do que essa percepção, não tem problema. Confia na sua percepção, depois você alinha com o treinador, entendeu? Fala, pô, tava muito forte para mim aquele ritmo, então eu fiquei nesse ritmo que é mais sustentável, mais controlado e entreguei essa prova, né, redonda. Pessoal, prova, principalmente treino, ela tem que ser linear ou progressiva, tá? Eu não posso quebrar em prova treino, porque aí já vai descaracterizar esse treino que é tão importante para vocês, que é um simulado, que eu não vou andar, né? Que eu tenho a oportunidade de me hidratar, de tomar água ali, sem precisar ter que parar, tá? Então, que isso fique bem claro, certo? Esse controle, né, vai de encontro com essa parte emocional, mental, que é tão importante para levar o ciclo, não só o ciclo, mas a prova inteira, né? Beleza? É, então aí sim, ó, lá no dia 16 de maio, aqui, ó, na ASICS, a ASICS, por exemplo, é uma prova que vocês aí sim vão poder fazer mais força, né? Essa normalmente a gente coloca simulando como se fosse uma segunda parte da maratona. Essa é uma prova que às vezes sai um RP. Muitas vezes sai um RP. Entendeu? Por quê? Porque eu já vim construindo o ciclo todo, eu estou num momento ali cansado, mas eu estou num momento muito bem condicionado. Ele ainda não é um momento de maratona, mas para uma meia maratona encaixa muito bem, tá? Então, se houver alguma cobrança, que seja só aqui na ASICS para vocês, tá, pessoal? E mesmo assim, essa cobrança entendendo que eu só tenho que estar pronto lá no dia da minha maratona ou da minha meia maratona, certo? Então, às vezes você vai fazer essa meia maratona aqui como um treino, sendo que você vai fazer a meia maratona mais forte em Poá. Então, aqui, né, vamos deixar o RP para Poá, tá? Não vamos se matar e fazer RP aqui, sendo que você vai fazer a meia maratona em Poá. Aproveita a viagem, aproveita a periodização, aproveita o descanso para meter porrada lá, tá? E, e de novo, né, pessoal, se eu vou construindo tanto essa parte física quanto a parte mental, é muito mais fácil de eu chegar numa prova dessa com ansiedade
Roy, você tá sem som. Tá sem som, Roy. Seu microfone tá mudo. Voltou? Voltou, voltou. Pô, desculpa, pessoal. Onde vocês pararam? Onde eu parei? Lá atrás, no começo do ciclo. Boa. Bom, não, então, eu estava falando que, né, que essa construção física, essa construção mental, ela vai me dar a possibilidade de chegar numa meia maratona, por exemplo, né, que eu vou fazer ali antes da minha maratona, uma prova de treino, com os recursos para controlar a minha ansiedade, entendeu? Para eu poder dormir legal, porque eu sei que é uma prova treino, né? Eu sei que eu ainda tenho as semanas de polimento para descansar, né? Eu estou testando a minha suplementação, eu estou testando a minha alimentação pré-prova. Então, né, isso fica mais claro na minha cabeça e aí eu crio um cenário mais realista. E aí, quando você tem a realidade, essa ansiedade fica mais calma. Porque a ansiedade, às vezes, é medo, né? Ela está relacionada com medo de não performar, de não entregar aquele ritmo. Quando você traz para a realidade, esse medo, ele fica tranquilo, né? Você fala, pô, não tem aqui o porquê eu temer essa prova. E aí eu percebo que ao longo desse todo esse processo, eu me fortaleci, não só fisicamente, mas mentalmente também, né? Que eu tenho essa capacidade de controlar esses pensamentos, tá? Bora lá, Rafinha. Tem outra prova aqui, ó, que é a Seven Run, que vai ser no dia 25 de abril. Então, essa daí também a gente incentivou vocês a fazerem. Esse é um simulado de 30 quilômetros, numa fase específica, já é uma fase aqui que você está no segundo bloco da fase específica, então aí sim ritmo, né? Não a prova toda, mas um ritmo já em algum momento ritmo de prova, às vezes o final da prova pode ser ritmo de prova, né? Ou então um ritmo um pouquinho acima do ritmo de prova, mas muito bem encaixado para uns 30K, tá? Então aí sim já tem uma característica diferente dessa Atenas, por exemplo, que é a meia maratona que a gente vai fazer, tá? Então isso faz parte dessa evolução aí que a gente faz com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, tá, pessoal? Pode me interromper aqui, a gente já vai respondendo agora para vocês não esquecerem depois. Bom, e aí o polimento, então, vai ser o nosso simulado, né? Quando não tem nenhuma prova, a gente faz o simulado, que a ideia é rodar sem intervalo, com ritmo, né? Simulando mais a segunda metade da prova. Aí vem o volume caindo e eu me sentindo, né? Cada vez melhor conforme vou chegando perto da prova. Mas aqui também é super importante porque eu diminuo carga, normalmente, né, a carga está alta, o sistema imunológico ele está trabalhando bastante ali para dar conta dessa carga, e aqui, às vezes, se eu diminuo e dou uma bobeada aí, né, seja no sono, na recuperação, às vezes pode vir um resfriado, né, uma gripe, algum vírus, então é uma parte muito importante, não é uma parte que já acabou o treino, pelo contrário, eu preciso estar muito atento, né, na qualidade ali da minha noite, do meu sono, da minha alimentação, né, enfim, da recuperação, porque ela né, faz parte ainda, né, tanto quanto todo o outro ciclo, a base ou a fase específica que você vem construindo. Esse polimento é o que vai me certificar que eu vou chegar inteiro e com vontade de fazer o meu melhor lá no dia da prova. Tá bom? Bora, Rafinha. Então lá, pontos de atenção. Não se, não se preocupe apenas com o ritmo, pessoal. Cada vez mais a gente fala com vocês que essa percepção, né, é mais importante do que o ritmo. O ritmo é consequência de você estar feliz, de você estar
curtindo esse processo, de você estar percebendo o quanto que você está evoluindo fisicamente e mentalmente, tá? O ritmo vem. Então, de novo, deixe para estar pronto no dia da prova. Até lá, abrace a construção. Perceba, né? Fique atento ao seu corpo, aos seus pensamentos e vá construindo isso. Entendeu? Porque isso é muito legal. Não se apegue só ao ritmo. O ritmo é uma das variáveis que vai mostrar se você está evoluindo. Mas tem a percepção de esforço, né? O esforço que você está entregando cada treino, tem o seu sono, tem a sua alimentação, tem o seu peso. Todas essas outras são variáveis que mostram que você está evoluindo. Preocupe-se em estar bem fisicamente e mentalmente. Ponto. O que está no seu controle? Alimentação, descanso, hidratação, musculação, recuperação, soltura, suplementação. Você precisa estar atento, né? Então, aí sim, não é a noia, não é a paranoia para ser sustentável isso ao longo dos anos, ao longo de vários ciclos, mas com aquela vontade de fazer um pouquinho melhor nesse ciclo, entende? É com aquela vontade de, pô, eu vou caprichar nessa parte aqui de novo. Não para evitar, né? Mas para encaixar novos hábitos na minha vida que vão me ajudar não só no ciclo de Poá, não só na maratona, na meia maratona, mas nessa longevidade que a gente tanto quer aí, né? Viver bem por muitos anos e ter energia e ter, né, essa satisfação aí, mesmo envelhecendo, tá, pessoal? Pace é consequência de um processo bem feito. A performance não vem apenas do treino forte, mas da soma de vários hábitos bem feitos ao longo do ciclo. É isso aí. Dúvidas? Então, ó, a Soraya tá aqui do meu lado, tá ouvindo também, e ela me levantou um ponto importante, né? Ah, e se eu me machuco? E se eu tô gripado? E se eu tenho uma viagem no meio do caminho? Você, né, tá tentando fazer o seu melhor. E tem algumas coisas que saem do nosso controle. Uma gripe, por exemplo, pessoal, né? Não tem como você controlar isso. Claro, você vai estar alimentando bem, você vai estar dormindo bem, você vai estar tentando manter o seu sistema, ou suplementando, né? Mantendo o seu sistema imunológico alto. Mas ainda assim, não está no seu controle você pegar um vírus, certo? Aconteceu, eu fiquei doente, não se preocupe. De novo, você está fazendo o que você pode. Se chegou nesse ponto, né, vamos acreditar também que eu precisava desse descanso, que eu precisava dessa pausa, né? Confia que tudo, né, que você pode estar controlando vai já estar te ajudando. E essa pausa que não está no seu controle também vai te ajudar a você voltar um pouquinho mais forte. Então, não tente treinar, né? Colocar a intensidade de quando você está mal fisicamente, né? Com algum vírus. A gente viu isso com a doutora Taline, não é saudável. Eu aprendi muito, eu fazia muito isso e fiquei feliz, ó, porque há 2 semanas atrás eu senti dor de garganta, eu tinha um treino longo no domingo, abortei o treino, cara, e eu faria esse treino tranquilamente, minha resistência ia cair, eu ia estar tossindo até hoje, 2, 3 semanas tossindo, eu já estava... Eu abortei aquele treino, não treinei, no dia seguinte eu tinha um tempo run, não fiz o tempo run, só rodei. Cara, eu fiquei orgulhoso, porque depois de 25 anos correndo, eu falei, caramba, que maturidade, cara. Ó, você demorou 25 anos para aprender isso. Desculpa, né? Caso de Ferreira, espeto de pau, eu falo para vocês direto isso, então. Mas é isso, né? A gente está aqui aprendendo também, entendeu, pessoal? Então, é, é, não treinem, não tentem, né, fazer força nessas condições, porque só vai prejudicar. Então, dá um passinho para trás e agora eu estou falando aí que eu estou me sentindo super bem. No caso, eu perdi um treino, que foi o longo, os outros já só rodei levinho e já foi suficiente, né? Essa diminuída na carga, na intensidade, já foi suficiente para o meu corpo reagir a isso. Então, pô, senti uma dor,
tem um treino forte para fazer, é uma dor que tá me incomodando já, não é uma dor que apareceu do nada assim, e, pô, eu vou lá fazer o treino forte para ver o que acontece. Pode acontecer que, né, foi algum mau jeito que você deu, você faz aquele treino e nem sente mais nada. Mas se é alguma dor que está te incomodando, opa, para, né, presta atenção, tira a carga ali, faz uma rodagem, reavalia e vê como é que tá essa dor, entendeu? Então, essa habilidade a gente dá total aval para vocês, né? Essa mudança aí durante o percurso, vocês têm total possibilidade de estar fazendo, tá, pessoal? Então, você não precisa manter exatamente o que está prescrito ali quando você tem alguma situação como essa. Pô, fui viajar, não dormi nada, bebi porque eu tive uma reunião que eu tive que beber lá com os caras, vou fazer um treino de tiro aqui, não vai dar bom, entendeu? Não vai dar bom, você só está acumulando estresse e, de novo, vai acumular, vai levar esse estresse lá para frente. Cara, dorme ou então faz uma rodagenzinha leve, meditativa, entendeu? Tira, tenha essa habilidade vocês, tá? E vocês têm total, qual a palavra? Esqueci a palavra. Palácio de rastreamento. Vocês têm liberdade para isso, tá, pessoal? Oi, Isa, fala de novo, desculpa. Bom, vamos lá, Rafa. Aí agora, então, essa pesquisa que a gente fez com vocês, a ideia, né, o objetivo era entender esse perfil mental dos nossos atletas aí, e de alguma maneira, nós não somos profissionais, né, da psicologia, mas a gente gosta muito desse tema e a gente entende que é né, que anda lado a lado com nós, então a gente de alguma maneira, né, mesmo que empírica, a gente tem a capacidade, a possibilidade de estar ajudando vocês nesse processo mental aí, tá? Então, como eu dei o spoiler para você, a nossa motivação dominante, né, que a gente chegou aí nos resultados, é intrínseca. O que quer dizer? Que a maioria de vocês tem prazer em correr, que isso daí já é 80% do caminho, pessoal, para essa longevidade que eu estou falando, entendeu? Porque vocês gostam de correr, né? O gostar de correr, e correr não é uma coisa fácil. Ele já, poxa, já ajuda muito, né? A você levantar da cama, né? Ou ir quando você está com um pouco de preguiça, quando está frio, quando não está, porque eu gosto de correr. Então, isso eu brinco, né? Se a gente já faz o que é o mais difícil para a maioria das pessoas, que é gostar de fazer atividade física, né? Se a gente já faz, poxa, vamos caprichar, né, nessa questão né, de se entender, de se conhecer, de abrir mão de algumas coisas, para deixar cada vez mais gostoso isso que a gente já gosta, certo? A corrida entra como identidade também, né? Então, é muito de quem eu sou, né? Me torna uma pessoa melhor, mais saudável e também tem uma conotação aí de uma evolução pessoal. Então, a gente entendeu que vai por esse caminho aí, tá? Então, as perguntas, né, que tiveram que mostram essa motivação intrínseca aí, são as: corro porque gosto da sensação de correr, corro porque faz parte de quem eu sou, né? Então, isso ajuda nesse processo de endurance. É um perfil, né, que é mais favorável para essa jornada aí que a gente está buscando do endurance, certo? A questão, né, do ego, que a gente sempre vai estar com ele aí do nosso ladinho, e a gente vê, né, muito hoje em dia, devido às mídias sociais, as pessoas correndo pelo ego, né, ou fazendo a meia maratona, a maratona, não por elas, mas por alguém, para provar para alguém, tá? E o Roy já se colocou nessa situação e ele sempre está atento, porque às vezes eu me coloco nessa situação. Por quê? Porque sou ser humano, né? Então, porque eu também estou nesse processo de autoconhecimento. E isso é muito importante a gente sempre ficar atento, pessoal, né? Quando eu estou confiante, quando eu estou buscando realmente esse meu processo, né? Observar de onde eu vim, de onde eu estou, para onde eu estou indo, eu
tenho a possibilidade de treinar essa autoconfiança, né? Essa autoestima. E aí eu deixo de olhar para o outro e falar, tem que ser daquele jeito, ele está fazendo isso, ela está fazendo aquilo, ele está... Não, 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 porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua genética, cada um tem, né, o seu background aí, e eu tô no meu, eu tô feliz com as minhas pequenas conquistas aqui, tá? Isso ajuda muito a deixar esse ego do nosso ladinho aqui, né? Mas não ser por ele, não seja ele, né? Que esteja correndo ali no nosso lugar, tá? Então, corro para provar algo para os outros, né? Vocês responderam, né? Que não. Então, isso indica, né? Que tem uma baixa dependência de validação interna, então a gente não precisa dessa validação interna, a maioria de nós. Maior estabilidade emocional, então realmente eu tenho essa, né, ao favor de estar olhando esse processo pessoal de crescimento. Então, é uma estabilidade, né? Quando você está entendendo os seus pensamentos, você começa a realmente abraçar mais as emoções e controlar elas, né? Não controlar porque elas vão estar surgindo aí, mas jogar junto com elas, né? Não ser dominado por elas. E menor risco de frustração pós-prova, tá? Isso a gente vai ter alguns testes aí ao longo desse processo nosso, que eu vou pedir para vocês responderem. E claro, com esse trabalho pessoal aí, né, essa meditação que vocês agora, depois dessa nossa palestra, vocês vão estar fazendo, eu tenho certeza que vai clarear ainda mais. Só de vocês se questionarem algumas dessas questões que normalmente a gente não pensa, já é um trabalho legal, né? Por que que eu corro? Eu corro para mim? Eu corro para os outros? Né? Só de fazer essas questões já é um trabalho né, de meditação, certo? Que mais? Então, algumas pessoas responderam, né? Tem bastante aqui sobre o desconforto, né? Então, alguns atletas pontuaram: quando vem o desconforto, consigo seguir focado. E o ponto crítico da maratona ali é a tolerância de desconforto entre 32 e 40, né? Então, o que está falando isso, né, pessoal? Que essa resiliência, esse desconforto, eu vou treinando ao longo do ciclo, né? Porque eu estou ganhando condicionamento físico, eu estou me colocando em situações na qual eu estou ficando mais confortável dentro desse desconforto. E também essa resiliência ao longo dos ciclos, né? De tudo que eu estou construindo. Então é importante, o Roy, por muitos anos, ele falou, pô, eu não sei sofrer. E eu ficava repetindo isso até o ano passado, até que eu me dei conta, eu falei, não, peraí, não é verdade isso, cara. Você está fazendo uma maratona para 4 por quilômetro e você está falando que não sabe sofrer? Eu não sei sofrer. Não, hoje você sabe muito mais do que você sabia. Eu gosto de sofrer? Não, não gosto. É diferente, entendeu? Mas hoje eu sei sofrer, tá? Então, isso é essa resiliência que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava, né, atento a esse meu discurso. Eu não estava alinhando o que eu estava fazendo com o que realmente eu estava falando. E isso é muito louco, pessoal. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente não está fazendo ainda, né? Então, eu sei na parte cognitiva, mas ele ainda não veio para o coração, ainda não é uma verdade. Então, eu não ajo dessa maneira. Então, vamos ficar sempre atento, né, a esse discurso e olhar o que eu estou fazendo. Legal, eu sei que tem que fazer dieta, que não pode beber tanto, que não pode comer chocolate, mas quando vem o chocolate eu não consigo resistir, né? Quando vem o vinhozinho eu não consigo evitar. Opa, peraí. Eu sei disso tudo, por que que eu não estou conseguindo colocar em prática? De novo, esse processo dá força para que você possa ganhar essa resiliência aí, tá? E os principais medos, né, que o grupo entende aí, né? Quebrar na prova,
lesões, não completar, não sustentar ritmo e problemas físicos, câimbras, estômago. Então, vamos lá, um por um. Quebrar na prova é uma possibilidade grande, gigante. O ROI de 25 maratonas, eu estou indo para a minha 25ª. Se eu não quebrei em 5, acho que é muito. Quebrei em várias provas. Então, existia esse medo para o ROI? Existia. Quando, principalmente, ele olhava o quebrar só pelo fato de quebrar. Ele não olhava, peraí, errei isso, mas eu aprendi que não deve ser dessa maneira. Quando eu mudei esse olhar, eu perdi o medo de quebrar, né? Então, o risco existe, com certeza, mas se eu fiz tudo que era o programado, se eu estou mantendo aqui o planejado, a chance disso acontecer diminui bem, certo? Aí vai depender do dia, né? Dos fatores externos aí que a gente não tem como controlar. Lesões, né? Também foi de novo que eu falei. Se a gente consegue entender que estou sentindo um desconforto, né? Vou alinhar com o treinador, coach, preciso dar uma reduzida porque estou sentindo aqui. Essa lesão talvez não venha a ser uma lesão, né? Então, essa atenção é super importante, mas existe. Ou seja, pessoal, para todas essas respostas, eu consigo trazer um toque de realidade para ela, né? Para que, de novo, o medo é algo que pode acontecer, né? Então, se eu trago a realidade, eu diminuo esse medo, né? Falo, bom, peraí, eu estou treinando, né, com cuidado, me alimentando, dormindo, descansando, e é para ir bem. Então, não é para me machucar, né? As variáveis estão bem alinhadas. Então, esse não pode ser um fator ali que esteja te incomodando ao longo do ciclo, entendeu? Tá? Não completar a prova, se eventualmente você está doente, se você eventualmente perdeu muitos treinos, a gente ainda assim vai criar uma estratégia para que você complete essa prova. Existe a possibilidade de não completar, com certeza, mas a gente vai minimizar ao máximo essa possibilidade, tá? Justamente entendendo a sua realidade e entendendo que, nesse momento, eu preciso, né, aproveitar o máximo esses 42 quilômetros, esses 21 quilômetros, e aí eu vou ajustar para que isso aconteça, certo? Não sustentar o ritmo, ainda mais se eu me empolgo no começo, aí fica muito difícil para não sustentar no final. Mas se eu estou com a cabeça, pessoal, que eu vou entregar o meu melhor, né, que eu vou lá, não só apegado ao ritmo, tá? Não se apeguem só ao ritmo. Essa percepção, vamos treinar ela ao longo do ciclo. É muito importante para vocês. Eu tô com, né, com a confiança, eu vou ajustar a estratégia e eu vou andar dentro da estratégia para que eu possa sustentar esse ritmo, ou pelo menos entregar tudo que eu tinha dentro dos 42 ou dos 21 quilômetros ali. Se eu fizer isso, eu garanto para vocês, vocês vão ficar amarradão. Vocês vão ficar muito felizes de entregar o melhor de vocês, entendeu? Porque aquela, né, aquela sensação ruim de quebrar, vocês não vão ter, porque vocês conseguiram ali dosar bem a prova e entregar tudo que tinham mesmo. Beleza? Problemas físicos, câimbras, estômago, essas coisas, essas provas treino, os treinos longos, elas entram muito para ajudar a gente a estar minimizando isso ao longo do processo, né? Então, a Nutri, conversando com a Nutri, falando com os coaches, entendendo o que você pode melhorar no seu pré para evitar isso daí nos treinos longos, né? E aí, no dia da prova ali, a tendência é que você já tenha mapeado o que você precisa fazer para entregar o seu melhor, certo? O que atrapalha demais o treino de vocês, né? Que a gente entendeu aqui, e me atrapalha muito, é o trabalho, pessoal. Trabalho, não sei por que a gente tem que trabalhar, mas é o que mais atrapalha o treino.
E é a nossa realidade. Graças a Deus, né? A gente teve a palestra com a Carla, a gente não é profissional e ainda bem, né? O nosso trabalho nos permite fazer essas loucuras todas, então, né? O nosso grande objetivo sempre vai ser ter muita energia para viver bem, né? Então, tirar da corrida o máximo que eu posso de crescimento físico e mental, emocional, para que minha vida esteja saudável, né? Que os meus relacionamentos estejam cheios de energia também, né? Que o meu trabalho esteja crescendo também no mesmo ritmo que eu estou me desenvolvendo nesse processo, tá? Então, tudo vai junto, né, pessoal? Tem que ir junto, tá? Mas vocês colocaram sono, ansiedade, lesões, viagens, isso tudo a gente vai ajustar aí para sempre, sempre, sempre tá encaixado na rotina de vocês, que vocês olhem essa rotina e vocês possam gostar e falar, pô, isso daqui eu consigo levar por muitos anos porque me faz bem, porque me deixa feliz, me deixa mais tranquilo, porque eu me conheço, enfim, vários itens aí importantes para o desenvolvimento de vocês. Certo? E então, pessoal, é isso para hoje. Vou abrir aqui para questões, para questionamentos. Muito obrigado. Ó, a nossa parceira, Olimpo, ela vai estar fazendo o recovery lá em Poá, na sexta e no sábado. Quem quiser já pode agendar hoje. Ela vai ter um espaço lá para fazer esses atendimentos, tá? Então, quem quiser fazer isso daí. Estão perguntando aqui, Rafa, você consegue ver as perguntas aí, meu querido? Deixa eu ver aqui também. Sim. Qual a prova a ser sugerida em abril? Cyber Run. A 7 Run. Isso, É isso aí. 28 km, Michel. Tá? Que vai ser o nosso treino de 30. Provavelmente lá vocês vão estar aquecendo um pouquinho e fazendo os 28. Beleza? E aí, galera? Vamos, quero ouvir vocês. Dúvidas, medos, receios. E ó, para as próximas reuniões, se vocês pensarem em alguma coisa que a gente falou aqui ou ao longo dos treinos, vocês, né, quiserem compartilhar aí com outras pessoas, falam com a gente que a gente abre para todo mundo aqui na próxima reunião, né, e debate o tema, certo? É isso. Fechou? Bom, pessoal, que vocês tenham um ótimo ciclo, que vocês possam curtir aí esse desenvolvimento, que vocês sintam esse crescimento aí, né? Tanto físico quanto o mental. O mental anda lado a lado com esse crescimento físico, então, né? Leia a respeito, façam meditação, né? O que for, assim, para vocês estarem aprendendo um pouquinho sobre vocês, que esse processo que a gente vive aqui do Endurance, ele é muito rico, né? A gente brinca, né? Algumas pessoas já fazem isso naturalmente, que ele é usado como uma terapia. E se você olhar dessa maneira, eu garanto para vocês, ele realmente faz esse trabalho, entendeu? Claro, você vai ainda precisar do profissional ali para deitar no divã e conversar com ele, mas isso daqui é uma baita ferramenta para te ajudar no dia a dia, a colocar em prática o que você está aprendendo lá, por exemplo, entendeu? Para você ficar resiliente, para você ganhar essa força interna e então vamos aproveitar isso também, né? Não só o ritmo, né? O meu desenvolvimento físico, mas esse desenvolvimento pessoal que eu consigo ter aí com esse processo. Oi. Vai brincar comigo. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos. Ótimos treinos, pessoal, e vamos para cima. Papai vai. Valeu, Roy. Obrigado, Obrigado. pessoal. Valeu, Roy. Obrigado. Valeu, galera. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.